Quando parece que não tem mais o que piorar, a gente descobre, infelizmente, que o buraco é mais profundo que a gente imaginava. Venezuela, as fraudes vêm se sucedendo uma após a outra, e a pior de todas está chegando. Segundo informações da Venezuela, que tentam alertar para que o mundo não engula o que está vindo aí, segundo eles, 150 funcionários com técnicos de computação chineses estão num barracão, preparando as tais atas que devem ser apresentadas de hoje para amanhã. E essas atas seriam a maneira do governo Maduro comprovar que as eleições não foram fraudadas, né? Mesmo a gente sabendo hoje o que já aconteceu. Vou mostrar isso para você e muito mais logo depois que você se inscrever no canal, que você compartilhar o vídeo, que você curtir, que você comentar, enfim, que você me ajudar a alcançar mais pessoas. Combinado? Gente, olha, vou trazer a Globo para falar com você. Eu não assisto há muito tempo a Globo, mas essa matéria veio em vídeo para mim, né? Não vi na Globo, na verdade a Globo News, mas é uma matéria rapidinha, onde eles explicam o que está acontecendo, por que está se dando esse tempo. E eu acrescento a informação que eles trazem, dizendo para você já que a oposição já está alertando lá na Venezuela, que eles têm informação de que em um barracão, técnicos em computação chineses estão junto com 150 funcionários do governo que estão sendo fiscalizados por guardas armados e estão refazendo as atas. Estão criando novas atas conforme foi dito, aquele 51%. Mas antes da gente continuar no assunto, acompanhe o que a Globo News fala a respeito dessa situação, essa demora para apresentar as tais atas, inclusive aí o porquê que o Lula não se manifestou oficialmente. Ele falou como Lula, como Luiz Inácio, mas por que ele não se manifestou em nome do Brasil até esse momento? Do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves e substituí-las por atas forjadas. A oposição, que conhece muito bem como o regime opera, e eu também, que já cobri muitas eleições, esperamos que o regime vai apresentar, sim, atas que provam a vitória de Nicolás Maduro. Então, o que o presidente Lula e o Gustavo Petro, da Colômbia, e o Andrés Manuel López Obrador estão fazendo é dar tempo para o regime e também contribuir para a criação de uma ideia de que existe uma briga entre dois grupos. Foi essa palavra que o presidente Lula usou hoje, né? Ou seja, uma falsa equivalência entre um grupo que está sendo vítima de uma fraude eleitoral e um grupo que está cometendo essa fraude eleitoral. É como dizer que a Ucrânia e a Rússia estão numa briga, né, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então, essas falsas equivalências que o presidente Lula gosta tanto de criar, dizer que comparar Israel a Adolf Hitler, enfim, para criar uma confusão em termos de fundamentos éticos e em relação aos fatos, para permitir que os aliados dele possam encontrar uma saída honrosa. Isso vai ser a normalização? A apresentação das atas pode acabar sendo considerado o que o presidente Lula chamou hoje de normalização? Aí haverá dois conjuntos de atas, um apresentado pelo regime e outro apresentado pela oposição. Só que aquela apresentada pela oposição é as que foram transmitidas no domingo. E as apresentadas pelo regime, as que estão sendo forjadas agora. Mas aí é o suficiente para dizer que houve uma contestação. E aí, como o presidente Lula já disse hoje, a oposição pode ir até a justiça. A justiça, que é absolutamente controlada pelo regime desde 2015. 2015 foi a última eleição justa da Venezuela, a oposição ganhou a maioria no parlamento e, a partir daí, naquele momento, foi na virada de 2015 para 2016, em janeiro, o regime aposentou os juízes que eram independentes, substituiu-os por chavistas e, desde então, todas as decisões da justiça venezuelana são favoráveis ao regime. A Assembleia Nacional, que era de maioria de oposição, votava leis e o Supremo Tribunal derrubava as leis, desde então, anulando a atuação de uma Assembleia eleita pelo povo. Então, o presidente Lula ignora que há 8 anos e meio a Justiça trabalha em favor do regime e pede para a oposição ir falar com a Justiça. A mesma falsa equivalência que ele fez entre o Brasil e a Venezuela, quando ele disse para Maria Corina parar de chorar,
porque ele não chorou quando foi condenado. Ele foi condenado por um sistema de justiça de um país democrático, que, aliás, depois reviu essa condenação. A Maria Corina não tem o mesmo tratamento. Os venezuelanos não têm a mesma sorte que os brasileiros. Então, equiparar o sistema brasileiro com o sistema venezuelano, o caso da condenação dele com um dos opositores é jogar o nosso sistema no mesmo nível em que a Venezuela está. Impressão minha, o Lorival Santana está quase chorando enquanto ele fala. O voz está embargado, não está? Aí está caindo a ficha, né? E quando ele fala da Venezuela, se você não souber que é da Venezuela, você pensa que é de um outro país vizinho, dá impressão, não dá? Parece que a ficha está caindo, que eles estão percebendo como a banda toca. E aí é só você imaginar onde essa banda vai tocar daqui a 2 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos. Complicado, viu, gente? Complicado. Vou repetir o que eu tenho falado para você. Eu, como cidadão, levando em conta a Constituição, que fala que toda a lei, toda a vontade do povo deve ser respeitada, eu estou dizendo aqui, a minha vontade é um voto que seja impresso. Não votar em cédula de papel, mas que a máquina imprima meu voto para que ele possa ser conferido depois, possa ser auditado depois. E até agora há pouco eu compartilhei na internet aí um post que falava isso, eu quero meu voto impresso. E eu aconselho você que faça o mesmo. Nós precisamos mostrar, deixar claro que nós exigimos voto impresso para não acontecer com a gente pior do que aconteceu com a Venezuela. Afinal de contas, a Venezuela só está conseguindo reclamar porque tem esse voto impresso. Gente, esse Maduro é uma piada. Aqui ele fala, nessa matéria que eu vou trazer para você agora, é de hoje, e ele se coloca à disposição da justiça para ser interrogado. Ele fala, os outros vão ser interrogados, eu também aceito. Interessante, né? Ele quer ser interrogado pela justiça que está subordinada a ele. Não sei se você sabe, mas o CNE, que seria o TSE aqui no Brasil, o TSE aqui no Brasil, ele é um órgão de justiça. E ele vai responder à justiça, quer dizer, dentre os 3 poderes, ele está no poder judiciário. O CNE, que é o equivalente na Venezuela, ele está no poder executivo. Quer dizer, ele responde diretamente ao Maduro. O chefe do CNE é o Maduro. E ele falou que tudo bem, se tiver que interrogar ele, ele aceita. Pode interrogar. Acompanhe aí comigo. E estou disposto a ser convocado, a ser interrogado no que for necessário, investigado pela Comissão Eleitoral, como candidato presidencial nas eleições de domingo, como os demais candidatos que podem ser convocados também. Como chefe político e líder revolucionário da Venezuela, filho do comandante Chávez, eu digo que o Partido Socialista da Venezuela está pronto para apresentar 100% das atas eleitorais das eleições de domingo e espero que cada candidato tenha a mesma postura, a de reconhecer as atas. Esse Maduro é uma piada, né? Então ele está disposto a se passar por um homem comum e ser investigado. Por quem? Por ele mesmo. Afinal das contas, quem manda no sistema é ele. E ele falou aí, né? Estou com as atas prontas, vamos mostrar. Isso quer dizer que o serviço lá no barracão, pelo jeito, está acelerado. Agora, quem que vai acreditar nessas atas? Né? Até os órgãos que estavam fiscalizando lá, que saíram, assim que saíram, falaram que eles não cumpriram nada, não teve transparência, não teve nada do que são os requisitos para se avalizar uma eleição e, portanto, não foi avalizado. Agora, veja essa próxima postagem dele. É um absurdo. Não dá para entender como um cidadão desse pode estar à frente de um país, pode ser um presidente. Quer dizer, nós não estamos numa situação muito melhor, né? No domingo, depois da eleição, ele chamou para a briga o Milei. Infelizmente eu não salvei esse vídeo, na hora não achei interessante, mas ele falava para o Milei que o Milei não aguentaria um round com ele. Milei, você não me aguenta um round, chamando uma briga, uma luta de boxe ali, pelo que eu entendi, o Milei desafiando e dizendo, Milei, você não me aguenta um round. E pareceu bobagem na hora, foi um discurso, uma empolgação, mas agora ele chamou outros para briga, para luta. Ele quer lutar com Elon Musk,
Parece brincadeira, né? Mas o Maduro está desafiando o Elon Musk para uma luta. Acompanhe o vídeo comigo. Elon Musk, quien se mete conmigo se seca. Quien se mete con Venezuela se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Di dónde. Tá aí o Maduro querendo lutar com o Elon Musk. Querendo resolver agora na pancada, na briga. É brincadeira, hein? Enquanto isso, uma sessão ordinária da Assembleia Nacional Venezuelana traz o líder do governo, o líder do governo falando a respeito dos fascistas. Eu achei que ele estava falando de nós, né? A direita do Brasil não somos nós, somos fascistas, mas parece que agora são os da Venezuela também. Agora, se você pegar a teoria do fascismo, você vai ver que ela encaixa muito melhor neles, tanto neles da esquerda quanto neles do Brasil. Porém, é uma pecha que eles tentam jogar sobre quem é de direita. Acompanhe aí o que falou o líder do governo, pedindo prisão para Maria Corina, pedindo prisão para toda a oposição na Venezuela. Quem sabe, na Venezuela, assim como a China, passa a ter um partido só e acaba com a oposição. Acompanhe comigo o que fala o líder do governo no parlamento lá na Venezuela. Com o fascismo não se podem ter contemplações. Com o fascismo não se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Al fascismo, cuando se les perdonó, casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad. Cuando lo perdonaron, cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros drogadictos que le dan $40 para que aterrorice a una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Tá aí o líder do governo pedindo a prisão da Maria Corina Machado e também do Edmundo González, né? Afinal de contas, o Edmundo González, ele tentou ser presidente. Veja que absurdo, ele quis ser presidente do país. Não pode, né? Lá é do Maduro. E a Maria Corina tentou dar esperança para o povo. Isso também não pode. Absurdo, né? Absurdo. Gente, a gente fala aqui, mas eu tenho batido nesses vídeos com você e vou continuar nessa tecla. O medo que eu tenho é que nós sejamos a próxima Venezuela. Talvez até pior do que a Venezuela. Pode parecer exagero, mas olha esse vídeo aqui. Acompanhe esse vídeo aqui comigo, a gente já comenta sobre ele. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Você entende o que eu falo? Você tem que construir uma narrativa, Maduro. Quem falou isso foi o nosso presidente.
E quando ele fala, depois do que nós conversamos, eu acho que a tua narrativa vai ser... Conversaram antes, Lula? Sobre o quê? Sobre o quê? Seria interessante, né, já que o assunto veio à tona, falar sobre o que foi conversado. Esses dois juntos aí, conversando, dá medo, viu? Mas o Lula até agora não se pronunciou. Ele é um amigo do Maduro, né? O Lula é Maduro, o Maduro é Lula, é a mesma coisa. E quando ele fala da narrativa, é o que o Lula tem feito na vida dele, né? Porque o Lula tem atitudes iguais ou até piores que esses ditadores, mas ele se vende como um bom moço. Infelizmente no Brasil tem muita gente que acredita nele, muita gente por inocência mesmo, né? Alguns por uma paixão absurda, uma bobagem, mas muita gente acredita que ele é um homem pobre, que veio lá do Nordeste pobre, e não parou para analisar realmente quem ele é, quem ele se tornou. Infelizmente, eu penso que nós estamos correndo sério risco, sim, com o governo do PT. Afinal de contas, a ideia dos partidos de esquerda sempre é se perpetuar no poder. Inclusive, aquela nota que foi emitida do PT parabenizando Maduro teria sido pelo PT, através da Gleisi Hoffmann. Aí vem o Lula e faz um comentário dele como pessoa física, como Lula. E como país, como instituição, como presidente da República, ele está enrolando junto com o México e a Colômbia, esperando que apareçam as tais atas para que eles possam ficar do lado do Maduro de uma forma, pelo menos, digamos assim, menos vergonhosa, menos vexatória. Rapidinho, 2 vídeos de 1 minuto com você e eu encerro. Eu quero só pegar o comentário aqui muito interessante do William Vac. Olha o que ele fala a respeito dessa situação toda. Não tem nada de grave, nada assustador, disse o presidente Lula sobre o que aconteceu na Venezuela, onde a ditadura fraudou mais uma eleição. A frase do presidente Lula serve para muita coisa. Serve para mascarar fatos desagradáveis que a pessoa não vê ou não quer ver. Serve para justificar fatos abomináveis que a pessoa pretende que não apoia, mas apoia. Serve também como nova categoria moral, segundo a qual nada tem de grave atentar contra princípios da democracia. Nada tem de grave mentir, oprimir, reprimir. A frase do presidente Lula serve para relativizar qualquer coisa, o que é sempre também um grande perigo. Ao se relativizar, é que se perde a noção de princípios, se perde a noção dos limites do que é moralmente aceitável ou inaceitável. E isso, no fundo, é uma das grandes diferenças entre frase irresponsável de botequim e frase de um chefe de Estado. É a capacidade de reconhecer a seriedade, o significado e a abrangência dos fatos. Portanto, é reconhecer como é grave fraudar uma eleição. Senão, a frase fica valendo para o próprio Lula. Não tem nada de grave, nada de assustador nas coisas que ele diz. Afinal, é cada vez menos levado a sério. Aí o William Vac, o que ele falou ali, acho que vai ao encontro do que eu falei também, né? Se vale para o Maduro, vale para o Lula. Se não tem nada de estranho, tem nada de errado, para o Maduro também não tem para o presidente Lula. Essa é a preocupação e é aí que a gente tem que ficar de olho. Deixa eu emendar rapidinho o vídeo aqui, tá ficando longo, né? E trazer o Eneg. O Eneg vai também falar a respeito dessa situação toda. Acompanha aí e depois a gente encerra. Bom, como você viu, o presidente Lula deu a fórmula dele, né? Ele disse que se a oposição tem dúvida sobre o resultado da eleição, é só entrar na justiça. Justiça, na Venezuela. Pelo amor de Deus, está tudo dominado lá. O ditador Maduro controla o poder judiciário. Na Corte Suprema, que é chamada Tribunal Supremo de Justiça, eles não dão um passo sem pedir a bênção para ele. Imagina a oposição entrando com uma ação apontando indícios de irregularidades contra o chefe da juizada. Não é possível que o presidente Lula acredite nisso, não. Pois é, né, Winer? Pena que você não viu isso antes, né? Pena que você não viu isso antes de 2022. Falando nisso, olha só, a gente trouxe matéria aqui da Globo News, da CNN, novamente CNN com William Vac e da Band, né? Isso sem falar das TVs lá de fora, lá da Venezuela. Todas elas falam hoje, pelo menos hoje mesmo, no dia, falaram bem diferente do que haviam falado lá em 2022.
Infelizmente, parece que eles estão se tocando do monstro que criaram. Talvez tarde demais. Queira Deus que não, mas talvez tarde demais. Gente, vou deixar aquele videozinho de novo no final aqui de segundos para você. Desde já vou agradecendo pela tua companhia, pela tua paciência aqui comigo. Peço que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você comente, mande aí nos grupos que você faz parte, para que a gente possa alertar as pessoas. Vamos abrir o olho enquanto há tempo. Por sinal, a crise na Venezuela está terrível, deve ter aí um direcionamento aí nos próximos dias, porque a gente precisa tratar das eleições municipais e eleições para prefeito e para vereador, né? Para não cometer aqui erros da base que vão arrebentar com a gente lá na frente. Precisamos conversar sobre isso. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você e toda a sua casa, e até o próximo vídeo. Quantos anos você passa ouvindo dizer que o Maduro é novo pau? Muito, sabe? Quantos anos você passa ouvindo dizer que o Maduro é novo pau? Muito, sabe?